Tá? Então vamos começar. E hoje nós vamos fazer a leitura de Ezequiel capítulo 5. Vou colocar aqui pra gente, tá? O áudio. Então vamos lá. Ezequiel capítulo 5. Deus disse: Homem mortal, pegue uma espada afiada e com ela corte a barba dos cabelos. Depois, pese os cabelos e os pelos numa balança e divida-os em 3 partes. Quando os inimigos deixarem de cercar a cidade, vá ao centro e queime ali 1/3 parte desses cabelos e pelos. Depois, ande em volta da cidade e vá picando outra 1/3 parte com a espada. Jogue a última 1/3 parte para o ar e o vento a levará. Aí eu a atacarei com a minha espada. Guarde alguns fios de cabelo e prenda-os na barra da sua roupa. Então tire dali alguns fios, jogue-os no fogo e deixe queimar. O fogo que sairá deles se espalhará por toda a nação de Israel. O Senhor Deus disse: Olhe para a cidade de Jerusalém. Eu a coloquei no centro do mundo e pus os outros países em volta dela. Mas Jerusalém se revoltou contra os meus mandamentos e acabou se tornando mais perversa do que as outras nações, mais desobediente do que os povos que estão em volta dela. Jerusalém rejeitou os meus mandamentos e não quis guardar as minhas leis. Agora, Jerusalém, preste atenção no que eu, o Senhor Deus, estou dizendo. Vocês não obedeceram às minhas leis, nem guardaram os meus mandamentos, e por isso têm causado mais confusão do que as nações que estão ao seu redor. Vocês têm seguido os costumes de outras nações. Por isso, eu, o Senhor Deus, digo que estou contra vocês. Eu os julgarei num lugar onde todos os povos possam ver. Por causa de todas as coisas horríveis que vocês fazem, eu castigarei Jerusalém como nunca fiz antes e como nunca mais farei. Como resultado, em Jerusalém, os pais vão devorar os próprios filhos, e os filhos vão devorar os pais. Eu castigarei vocês, e os que ficarem vivos serão espalhados em todas as direções. Portanto, esta é a palavra do Senhor Deus. Vocês profanaram o meu templo com tudo que é mau e sujo, e por isso juro pela minha vida que eu os destruirei sem dó nem piedade. 1/3 parte do povo morrerá de peste e de fome dentro da cidade. Outra 1/3 parte será morta por espadas fora da cidade. E a outra 1/3 parte eu espalharei aos ventos e a perseguirei com uma espada. Vocês sentirão toda a força da minha ira e do meu furor, até que eu fique satisfeito. Quando tudo isso acontecer, vocês ficarão convencidos de que eu, o Senhor, lhes disse todas essas coisas porque fui ofendido pela infidelidade de vocês. Eu farei com que você, Jerusalém, fique arrasada, e por isso as nações ao seu redor e os que passarem por você vão zombar dos seus moradores.
Quando eu ficar irado e furioso com vocês e castigá-los, todas as nações vizinhas ficarão espantadas. Olharão para vocês com nojo e zombarão. Não vou deixar que vocês recebam comida de fora e assim morrerão de fome. Vocês sentirão as dores da fome como se fossem flechas pontudas mandadas para destruí-los. Mandarei fome e animais ferozes para matarem os seus filhos, e peste, violência e guerra para matarem vocês. Eu, o Senhor, falei. Bom dia, gente. Então, vamos lá para esse capítulo 5 aqui de Ezequiel. E esse é um livro, assim, a gente estava lendo todo o Novo Testamento, né? E esse é um livro já bastante diferente dos outros que a gente estava vendo, né? Porque ele é um livro que ele tem bastante, assim, simbologia, essas visões que ele conta, né? Então, ele é um pouquinho mais... Tô sentindo por mim, até falando por mim, né? Um pouquinho mais complicadinho de entender algumas coisas, né? Até porque a gente vinha vendo ali a história de Jesus, lendo lá os evangelhos, então é um livro que traz muitas mensagens, assim, amorosas, aí aqui a gente já tá vendo, né, essa coisa da ira de Deus, então tá sendo bem diferente dos outros, né, mas também muito legal, né. E nesse capítulo 5 aqui, Ezequiel, ele apresenta uma mensagem profética sobre a rebeldia e a redenção de Israel. E nesse capítulo, né, o profeta, ele é instruído por Deus a realizar um sinal que ilustra a punição iminente de Jerusalém por causa da sua infidelidade. Eu vou até deixar aqui aberto o texto pra gente, que aí se a gente precisar, a gente vai usando ele de apoio aqui. Acho que apareceu, né? Então lá, né, Deus revela ao profeta toda a sua indignação contra a conduta de Israel e Judá. E a partir disso, ele dá ordens bem específicas a Ezequiel, né, de modo... E assim, é toda uma alegoria, né, que tá dizendo aqui nesse estudo aqui que eu tô lendo. Então aqui no começo ele fala, né, ele dá ordens bem, né, específicas. Pegue uma espada afiada e use-a como navalha, passe pela sua cabeça, pela sua barba, né, aqui, né, nesse primeiro... Enfim, não vou reler, né, mas ele dá uma coisa bem, bem específica, né. E assim, aqui fala muito também a questão da idolatria, né, e a idolatria, com certeza é uma das coisas que Deus não gosta, né, que deixa irritado Deus, e ele não suporta que a sua glória seja trocada por imagens de esculturas ou divindades criada por mente humana, né, e tinha muito isso antigamente, na verdade até hoje, né, gente, na verdade, mas antigamente tinha muito, né, eu até há um tempo atrás estava assistindo Gênesis, aquela novela que passou acho que é na Record. Estou assistindo no aplicativo, e lá é bacana porque você vê, né, ali, como antigamente tinha, né, aquela, assim, idolatria por outras imagens, né. E esse capítulo é um retrato vívido da justiça de Deus e da sua ira contra o pecado, né. E aqui eu vou comentar um pouquinho mais aqui nesse estudo aqui que eu tô vendo com vocês, que vai explorar um pouco as principais ideias do capítulo 5 de Ezequiel e como que elas se aplicam na nossa vida hoje, né? E a gente vai aprender um pouquinho aqui sobre essa questão da fidelidade de Deus e a nossa necessidade de arrependimento e como que a gente pode viver de uma forma mais plena para Ele. E só comentando aqui um esboço, né, do que a gente viu nesse capítulo. Então, aqui no capítulo 5, no versículo 1 e 2, ele fala sobre o sinal do cabelo de Ezequiel, né, que ele dá todas essas coordenadas do que ele tem que fazer, e corta aqui, corta ali e tudo mais. Depois, lá no 3 e no 4, ele fala sobre o restante preservado por Deus, né. Depois, lá do 5 ao 7,
ele fala sobre a rebelião de Jerusalém, né, aqui do 5 a 7. Depois do 8 ao 12, é abordado aqui sobre o julgamento de Deus sobre Jerusalém, né, até aqui o 12 ele fala sobre essa questão. E lá no finalzinho do 13 até concluir lá no 17, ele fala sobre o fim do julgamento de Deus. E aí trazendo aqui um pouquinho uma reflexão, né, sobre essa questão inicial aqui, né, do cabelo, quando ele fala aqui, né, o sinal do cabelo de Ezequiel. Então, nesse capítulo ele é bastante simbólico e profético. Depois vocês me falam aqui, né, esse grupo aqui é muito legal porque a gente tem essa liberdade de todo mundo abrir o microfone, falar, compartilhar, comentar o que entendeu, né, então é legal que a gente pode fazer essas trocas, né, mas eu só vou compartilhar aqui com vocês, depois quem quiser também abrir aqui, falar o que entendeu, mas aqui nesse início, né, do 1 e 2, esse estudo ele fala que ele traz assim, é bastante simbólico e profético esses versículos, né? Que nele Deus ordena a Ezequiel que faça uma série de ações simbólicas para ilustrar o julgamento que estava prestes a cair sobre Jerusalém e o seu povo. E a primeira ordem de Deus para Ezequiel foi raspar a cabeça e a barba com uma espada afiada. E com essa ação era um sinal de luto. Olha que interessante, né? Então era com um sinal de luto, de humilhação e possivelmente de arrependimento. E além disso, a espada era um símbolo comum de destruição e guerra. E Ezequiel a usou muitas vezes em seu livro para falar do julgamento que viria sobre outras nações. E aí depois, né, depois de fazer a barba, Ezequiel pesou seu cabelo em três pilhas iguais, né, que ele fala lá de separar em 3 partes, né? E ele carregou 1/3 do seu cabelo para o meio da cidade e até o fogo, e isso ilustrou que 1/3 do povo de Jerusalém morreria de peste ou fome. E isso se cumpriria durante o cerco da cidade pelos babilônios, quando a escassez de alimento foi tão grande que o povo recorreu ao canibalismo. Olha só, né? E depois, então, né, teve o segundo terço do cabelo, né, com a sua espada, que isso ilustra que 1/3 dos habitantes de Jerusalém morreria pela espada. E esse também se cumpriu durante o cerco, quando o exército babilônico finalmente invadiu a cidade e matou muitos de seus habitantes. Oi, Antônio, bom dia! A gente tá lendo Ezequiel 5, tá bom? Tô comentando aqui um pouquinho, e quem quiser depois também compartilhar, fica à vontade. E aí, por fim, né, Ezequiel, ele espalhou ali o terço restante do seu cabelo ao vento. E isso, né, nesse estudo aqui, ele fala que está ilustrando que aqueles que sobrevivessem ao cerco seriam levados em cativeiro e viveriam com medo. E isso também se cumpriu, quando os babilônicos levaram muitos dos habitantes de Jerusalém como cativos para a Babilônia, né? Então, assim, em resumo, Ezequiel 5 ele é um capítulo, assim, ele até comenta aqui nesse estudo, né, um pouquinho sombrio, que ilustra, assim, esse julgamento de Deus, né, sobre Jerusalém, por causa dos seus pecados, e as ações simbólicas de Ezequiel, eles são um lembrete vívido do sofrimento que o povo de Jerusalém enfrentou durante o cerco babilônico. E é um alerta também para todos os que desobedecerem a Deus e se afastam dos seus caminhos, né? E eu vou comentar aqui mais uma coisa que eu achei também bacana aqui desse estudo, que lá depois nos versículos, lá no 3 e no 4, né, que ele coloca aqui que é o restante preservado por Deus. E nesses versículos, Deus ordena a Ezequiel para guardar alguns fios de cabelo nas dobras de sua roupa depois de queimar, cortar e espalhar seu cabelo, né? E esconder esses fios de cabelo representa preservação. Então, esse esconder, né, que ele fala, representa a preservação de um remanescente por Deus no meio do julgamento. E a roupagem que ele menciona, né, era uma túnica, um manto longo, usado pelos homens, que era preso na cintura como um cinto ou uma faixa.
e a parte inferior da roupa era puxada para cima e enfiada no cinto para formar uma bolsa para carregar coisas. E é provável que foi nesse lugar que Ezequiel guardou os fios dos cabelos. Só que mais uma curiosidade, né, para a gente aqui visualizar como é que era, né, na época, aquelas roupas que eles usavam, né, como que será que foi que aconteceu, né? E, no entanto, Deus ordenou que Ezequiel lançasse alguns desses fios de cabelo no fogo, e simbolizando esse sofrimento e a morte que aguardavam essas pessoas. E embora alguns estudiosos eles acreditam que isso se refira a um julgamento purificador que refinaria o remanescente no cativeiro, é mais provável que se refira ao sofrimento e à morte que viria sobre o remanescente, mesmo no exílio. E esse julgamento ele não se limitaria apenas ao remanescente, mas seria para toda a casa de Israel. E o remanescente no exílio não escaparia das chamas da opressão. O julgamento seria amplo e abrangente a todos os filhos de Israel, pois todos eram responsáveis por suas transgressões contra Deus. Só que, no entanto, a preservação de remanescente mostra a misericórdia de Deus. E apesar desse julgamento, né, severo que estava por vir, Deus ainda se preocupava em preservar um remanescente que seria a base para a restauração futura de Israel. E a preservação desse remanescente mostrou que Deus ainda tinha um propósito para esse povo de Israel, né? E que o seu amor por eles não havia desaparecido, apesar de toda a desobediência, né? Então, né, esse trecho aqui, né, ele mostra esse julgamento de Deus sobre Israel, né? Mostra que, embora esse julgamento fosse severo, que ele ainda preservou um remanescente que seria a base para a restauração futura de Israel. E o fato de que esse remanescente teria de passar pelo fogo simboliza o sofrimento que viria sobre eles, mesmo no exílio. No entanto, a preservação desse remanescente mostra a misericórdia e o amor contínuo de Deus pelo povo de Israel. Então, acho que, assim, desse estudo aqui, eu acho que achei essa parte, assim, bastante interessante da gente trazer. Alguém quer comentar alguma coisa, né? Vocês que são mais antigas aí da palavra, para mim tá sendo tudo bastante novo, né? Eu tive contato, assim, com a Bíblia mais profundo ano passado, e esse grupo aqui foi muito importante aqui para mim, né? A Flavinha, a Maria, e desde o começo, eu lembro quando, antes de eu ser batizada, que elas vieram ali, estava perto da Páscoa, vieram com estudo, foi muito bacana, aí depois eu fiz o meu batismo, e aí a gente começou aqui nesses estudos, e vem sendo muito, muito uma grande bênção, né, esses estudos aqui, entender, assim, do que está escrito aqui na palavra de Deus, né, entender que esse é o nosso guia, e perceber na prática, né, que quanto mais eu aplico o que está escrito aqui, mais as coisas na vida vão fluindo de um jeito mais harmônico, né? E aí ler esse livro agora aqui, que é bem diferente dos outros que a gente estava lendo, né? Para mim está sendo bem interessante ver esse outro lado. Então, se alguém tiver, vocês que têm mais assim conhecimento da palavra, né, que já leram mais esses livros do Antigo Testamento, quiser também compartilhar algo, ainda mais assim quando traz essa questão da ira de Deus, né, que ainda para mim é algo um pouco ainda bastante diferente, né? Porque eu estava lendo aquele lado mais da história de Jesus, esse lado mais amoroso, esse lado mais esses ensinamentos mais diretos, né? Que é aquela coisa que você já lê, já entende, já um ensinamento bem prático. Aqui já traz uns ensinamentos mais de uma forma mais oculta, né? Já com muito simbolismo, com muita, enfim, então tá sendo assim mais desafiador, mas muito legal também. Se alguém quiser compartilhar algo, tá, gente? Bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia a todos aí. Eu vejo nesse capítulo de Ezequiel, tem aqui um estudo também que eu tô vendo aqui, que fala de 3 motivos de oração, né? Que é o arrependimento, que é a intercessão e que é a adoração. Então, em Ezequiel, sobre o arrependimento, essa mensagem de julgamento de Deus sobre Jerusalém, né? Como um resultado do pecado que o povo, né, que o povo de Israel estava cometendo. Então, o profeta,
ele é chamado a cortar seu cabelo, né, como sinal de luto, humilhação e arrependimento. Isso nos leva a orar por arrependimento em nossas vidas, né? E na vida da igreja também. Então a gente precisa pedir a Deus, né, que nos mostre os pecados em nossas vidas, né? E que nos conceda o arrependimento e a transformação. Um dos motivos desse capítulo aí é o arrependimento. E aí, em seguida, a intercessão, né? Nós devemos interceder pela nossa nação, né? Pelos povos do mundo, né? Hoje mesmo a Cleide colocou lá um pedido de socorro, né? Da esposa de um pastor. Então, o povo, nós como povo de Deus, né? A gente tem que interceder um pelo outro, né? E aqui em Ezequiel, Deus está prestes a enviar um julgamento sobre Jerusalém, né? Mas ele ainda está procurando, né, um remanescente para preservar. Então, esse remanescente aí, no caso, ele foi Ezequiel, no caso, né? Mas nós precisamos interceder pela igreja, interceder pela nação, interceder pelo mundo, né? A gente precisa orar para que Deus encontre, né, remanescentes fiéis, né? E que eles possam ser usados para proclamar a verdade, transformar as nações. E também fala da adoração, né? É um capítulo bem forte mesmo, como você falou, né? Mas aqui nesse capítulo 5 enfatiza a santidade e a justiça de Deus, né? Que ele não tolera o pecado, ele não tolera a idolatria, que nós precisamos adorar a Deus por quem ele é e por sua santidade, né? A gente precisa se curvar, né, diante dele, reconhecer que somos pecadores, que somos dependentes, dependentes da sua graça, da sua misericórdia, né? E além disso, a gente precisa adorar a Deus também pela misericórdia dele, né? Porque mesmo em meio ao julgamento, ele ainda procura, né, remanescentes, adoradores fiéis para preservar. Então, são motivos de adoração esse capítulo, né? Ele é forte, mas ao mesmo tempo a gente vê, né, que a soberania de Deus, a gente vê que Deus ele busca, né, obediência, arrependimento, confiança nele, né? Buscando evitar as consequências do pecado mesmo e experimentar a graça e a restauração que ele oferece, né? Então são aplicações também nas nossas vidas, né? A gente é desafiado a reconhecer, né, que somos pecadores, né? E a compreender que as consequências dessas ações, né? A responder também ao chamado de Deus, né? E voltar ao arrependimento, à reconciliação, né? A confiar totalmente na fidelidade de Deus, mesmo em momentos tão difíceis, né? Então a gente vê aqui como esse capítulo ele fala da seriedade do pecado, né? Das consequências do pecado, do chamado ao arrependimento e da fidelidade de Deus, né? Apesar do juízo que cairia sobre o povo de Israel, Deus ainda preservaria um remanescente fiel, né? Então isso nos lembra da fidelidade de Deus. Mesmo em meio aos tempos difíceis, a gente pode confiar na fidelidade de Deus, buscar viver uma vida de compromisso, de obediência, independente das circunstâncias ao nosso redor, né? Deus, ele não pune ninguém assim. Ele sempre oferece uma oportunidade, né, para o arrependimento e para a restauração. Então a gente deve responder esse chamado, né? Abandonar nossos caminhos pecaminosos, né? Buscar reconciliar com Ele. Ele está pronto para perdoar e para nos dar uma nova chance. É só a gente abrir os nossos corações. Mas a gente deve levar a sério, né, as advertências de Deus. Buscar viver em obediência aos seus mandamentos, né? As consequências. Aí Ezequiel fala das consequências do pecado, né? Ele descreve as severas consequências que viriam sobre o povo de Israel como resultado da rebelião contra Deus. Isso nos ensina que o pecado ele tem consequência real, né? O pecado gera a morte, né? E não podemos escapar impunes de nossas transgressões, né?
Então a gente realmente tem que crer, né? Hoje, isso aí está mais no Antigo Testamento. Hoje a gente já crê que Deus ele enviou o seu Filho amado, né, para nos perdoar, que nossos pecados já estão perdoados, já estão cravados lá na cruz do Calvário. Mas aqui no Antigo Testamento, ele, ele, ele levava muito a sério essas advertências, já advertências de Deus, né? Era para realmente ser enviada pelos profetas, né? Os profetas eles teriam que falar mesmo, né, da seriedade do que Deus ele não tolera o pecado, né? Os pecados de idolatria do povo de Israel era muito forte na época, né? Então Ezequiel ele descreve uma série de ações, né, simbólicas, como você falou, né, que ilustram esses pecados e a idolatria do povo. Mas também nos lembra da seriedade do pecado aos olhos de Deus, né? A gente deve reconhecer a gravidade do pecado em nossas vidas, né? E buscar reconciliar com Ele, buscar reconciliação com Deus. E a única reconciliação que a gente consegue buscar é por meio do arrependimento e do perdão. Mas hoje nós temos Jesus Cristo, né? Jesus Cristo é o nosso ajudador, é o nosso professor, o Espírito Santo que nos convence do pecado e da justiça. Então, isso aqui está no Antigo Testamento, né? Então, foi um meio que Deus fez para avisar, né? Avisar as pessoas através do profeta Ezequiel. Então, hoje nós temos o Espírito Santo, né? Que nos convence, que nos está ali nos revelando todo dia ali o que a gente está fazendo de errado. Então, a gente realmente... Nós somos desafiados, né? A reconhecer o pecado e a compreender as consequências das nossas ações. E responder esse chamado de Deus aí, arrependimento, reconciliação, e a confiar totalmente na fidelidade dele, né? Mesmo quando a gente não merece, mas ele manda sua graça, sua misericórdia para nossas vidas. Amém. Amém. Muito bom, Flá. E olha só que legal a gente ver, né? Essa hora, nesse friozinho, e a gente tá aqui com a sala cheia de gente, né? Que gostoso, é muito bom. Adoro aqui esses encontros nossos aqui. É sempre muito edificante, fica mais fácil, né? Mais fácil a gente fazer junto. Eu tinha uma dificuldade de ler sozinha e de entender. E aí, quando a gente vem aqui ler, cada um compartilha um pouco o que entendeu, né? Fica tudo muito mais simples. Então é isso, meus queridos. Vamos encerrar orando? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, Mayara, para você que ainda não tem muito entendimento assim, como você falou, né? Esse livro, ele está no Antigo, né, Testamento. Uhum. Jesus ainda não tinha vindo. Então, Deus, ele usava seus profetas, né, para enviar essas mensagens, né, ao povo de Jerusalém. Então, assim, às vezes a gente vê que realmente é muito... A gente estava acostumada muito com a graça, né, de Deus ali, aquela... Então, para mim ainda tá assim meio estranho a leitura ainda, sabe? Porque a gente começou lendo ali o Evangelho, aí a gente vê, né, toda aquela coisa linda de Jesus, a passagem dele aqui. Aí a gente viu muito do apóstolo do Paulo, né? Que ele traz muita coisa prática, muita instrução na prática, né? E é o que você falou, a gente vê tudo ali da graça, e de repente a gente depara com um texto muito diferente, né? Mas se você ver aqui, ó, no capítulo 13, no versículo 13, fala assim: então a minha ira cessará e diminuirá a minha indignação contra eles e eu serei vingado, entendeu? Então, isso aí já falava muito da vinda de Jesus, né? Uhum. Porque a ira, Deus, ele enviou, né? Com a graça dele, ele foi tão misericordiosa que ele enviou o seu Filho amado, né? Para nos salvar, para nos perdoar. Então, E o bom assim, que a gente está fazendo mesclando, lendo um pouquinho de cada, porque a gente lê o Antigo com a visão do Novo Testamento, do que a gente já sabe, né? Do que a gente está vivendo agora, que é a graça. A gente está nesse momento aqui da graça. Então a gente já
ler com esse olhar, que muito aquilo que vai sendo dito vai apontando ali, né, para Jesus, para que ele viria e fazer, né, fazer o que foi feito, né? Só que o tempo todo Deus queria preservar os seus remanescentes, preservar o seu povo, né? Então, assim, tudo é pelo povo, né? Assim, Deus, ele... Claro que existe as pessoas, né, que merecem, né? Merecem, assim, que eu falo, que merecer esse julgamento aí de Deus, porque isso aí foi tudo no Antigo Testamento, né? Então, mas mesmo assim, Deus mostrou misericórdia, né? Ele mandou os profetas dele para falar ao povo, né? Ele queria realmente que as pessoas se convencessem, né? Mas esse julgamento, ele falou que esse julgamento ele viria sobre Jerusalém, né? E que não que seria Deus ele tava procurando se as pessoas elas se rebelassem, mas elas tivessem o coração perdoador, né? Aquele coração que fosse rejeitar essas coisas, né? Aquele fala aqui, ó. Deixa eu ler aqui um pedacinho aqui pra ele. Assim diz o soberano Senhor: esta é Jerusalém, que pus no meio do meu povo, com nações ao seu redor. Contudo, a sua maldade se revoltou contra as minhas leis e contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao redor. Eles rejeitaram a minha lei, né? E não agiu segundo os meus decretos. E, portanto, o Senhor, ele realmente ele queria. Depois Deus viu, né, que isso tudo que essa lei, né, a gente já viu lá no Novo Testamento que Jesus falou, né, que essa lei era muito pesada, que era um fardo muito pesado para o povo dele, né? E Deus mandou Jesus, né, para nos restaurar aí, para nos enviou o seu filho amado aí. Então, realmente esse povo aqui, eles foram muito tinha que cumprir esses decretos, esses mandamentos, né? Mas eles realmente foi um povo muito idólatra. A gente vê aqui como Deus ele enviou os profetas, né, para poder esse povo voltar, né? Foi um julgamento bem severo, né, que Deus trouxe para Jerusalém. Mas enfim, depois ele mandou seu filho amado. Muito bom. Então tá bom. Então vamos concluir, né? Falta agora 5 minutinhos aqui. Vamos orar. Aproveitar que o Antônio entrou, Antônio, orar pra gente um pouquinho. Cleide, você quer comentar alguma coisa? Tá quietinha hoje? Não, amada, pode deixar, amanhã eu comento alguma coisa, tá? Eu Tá tô bom. só esmiuçando a palavra aqui no meu coração. Bom dia, irmãs. Bom dia, bom Bom que você veio, dia. Antônio. A gente gosta quando você vem. Como você falou, você está iniciando, né? Mas você tem observado que em todo tempo o Senhor, ele cuida do seu povo, ele guia o seu povo, ele quer que o seu povo esteja firmado e fundamentado exclusivamente nele, né? Os irmãos têm percebido esse cuidado especial do Senhor, né? E o tanto que hoje nós não somos diferente, a gente é cabeça dura, né? O povo, no geral, tema em desviar dos caminhos do Senhor. Mas graças a Deus que Ele nos mostra o quanto que nós somos dependentes dEle, né? Vamos orar, meus amados, minhas amadas. Senhor, nós queremos mais uma vez te agradecer, Pai. Te agradecer, ó Pai, porque no decorrer da história, nós temos registrado o teu cuidado e o teu amor para conosco, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado. Ajuda-nos a entendermos, ó Pai, a necessidade que nós temos de estarmos unidos no Senhor, de dependermos do Senhor,
de sermos fiéis ao Senhor, Pai. Ajuda-nos a entendermos isso, ó Pai. Perdoa, ó Senhor, em nome de Jesus, a nossa dura cerviz, ó Pai. Perdoa, ó Pai, a nossa cabeça dura, Senhor. A nossa teimosia, ó Pai. Perdoa, Pai. Tem misericórdia, Senhor. O Senhor mostra, o Senhor, ó Pai amado, direciona e na maioria das vezes, ainda assim, a nossa natureza pecaminosa, ó Pai, nos desvia dos teus domínios, nos desvia dos teus caminhos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Assim como o teu povo na antiguidade, ó Senhor, não desista de nós, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor. Carecemos de Ti, ó Pai, precisamos do Senhor a nos orientar diariamente, ó Pai. Obrigado por esses estudos, ó Senhor, todos os dias pela manhã, Senhor. É um alimento para a nossa alma, ó Senhor, um alimento, ó Senhor, para o nosso espírito, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Quero te louvar pela vida de cada irmão, de cada irmã, ó Pai, membro deste grupo, Senhor. Por aqueles, ó Senhor, que não têm tido a oportunidade de participar, que o Senhor esteja, Senhor, tocando nos seus corações. Obrigado pela vida, ó Pai, das irmãs que diariamente, ó Pai, têm nos conduzido nesses estudos da Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Pai. O Senhor conhece a necessidade da vida de cada um de nós. Que o Senhor entre, ó Pai, com consolo, com conforto, com resolução, ó Pai amado, com esclarecimento, ó Senhor, mostrando-nos, ó Senhor, a cada um como agir diante de toda e qualquer circunstância, ó Senhor. Obrigado, Pai. Dá-nos um dia na Tua presença, Senhor, que os ensinamentos aqui, ó Pai, se façam presente na nossa vida diariamente. Ajuda-nos, ó Senhor, a sermos fiéis ao Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos total e completa dependência do Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a olhar para o pecado com seriedade, ó Pai, e saber que as consequências dele é o afastamento de Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, a não sermos infiéis, como Teu povo no passado, mas ajuda-nos, ó Senhor, a cumprirmos fielmente a Tua vontade, ó Pai, que é de estarmos na Tua presença com integridade, com fidelidade e cumprindo a Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, minhas amadas e amados. Amém. Bom Bom dia. dia. Até Bom amanhã a dia, todos. Amanhã. Bom dia. Até amanhã.